e a comunicação dela. A comunicação é intitulada Teletrabalho e a Gestão de Fronteiras entre a Vida Laboral e Extralaboral, uma perspectiva do GRH. Também contaremos com a presença da Ana Tereza Correia e Silva, que é licenciada em Economia pela Escola de Economia e Gestão da Universidade do Minho, mestranda em Gestão com especialização em Gestão Geral pela mesma universidade. E a comunicação tem como título O equilíbrio entre a vida profissional e a vida extralaboral em teletrabalho, a perspectiva de profissionais início de carreira. E para moderar a mesa hoje, temos a professora Gina Gaio Santos, que é professora auxiliar no Departamento de Gestão da Escola de Economia e Gestão da Universidade do Minho. Então, quem vai começar? Vou passar o microfone para a primeira apresentação. Depois, quem tiver alguma dúvida, já pode ir enviando também as questões pelo chat. Olá, boa tarde. Então, o presente estudo explora a percepção dos profissionais em início de carreira sobre o equilíbrio entre a vida profissional e a vida extralaboral em contexto de teletrabalho. A pertinência deste tema reside na elevada implementação do regime de teletrabalho em resultado da pandemia Covid-19, e, consequentemente, no potencial impacto sobre o equilíbrio entre o trabalho e a vida pessoal. Por sua vez, este tema tem sido menos explorado junto à população de profissionais em início de carreira. Esta investigação procura, pois, responder à seguinte questão de partida: qual a percepção dos profissionais em início de carreira sobre o equilíbrio entre a vida profissional e a vida extralaboral em teletrabalho? Desta forma, foram elaborados os seguintes objetivos de estudo: analisar as percepções dos trabalhadores em regime de teletrabalho sobre o equilíbrio entre o trabalho e a vida extralaboral e a medida em que o regime de teletrabalho beneficia ou prejudica a relação entre essas duas dimensões, analisar as percepções dos trabalhadores em regime de teletrabalho sobre as vantagens e os desafios deste regime e também analisar as percepções dos trabalhadores sobre qual deve ser o papel da gestão de recursos humanos em prol do equilíbrio trabalho-vida extralaboral em teletrabalho. A população deste estudo é composta por profissionais em início de carreira e que exercem as suas funções em regime de teletrabalho parcial ou integral. Relativamente à amostra, é composta por 17 indivíduos, consta-se que 8 participantes são do género feminino e 9 são do género masculino, tendo-se, pois, obtido uma amostra equilibrada neste sentido. As idades dos indivíduos estão compreendidas entre os 22 e os 27 anos, compreende-se também o propósito de incidir o estudo sobre jovens em início de carreira. Acrescenta-se ainda que todos os indivíduos são solteiros e sem filhos, conseguindo-se deste modo incidir o estudo sobre uma população menos estudada ao nível do equilíbrio entre a vida profissional e a vida extralaboral. No que diz respeito à escolaridade, 10 profissionais apresentam mestrado, 5 pós-graduação e 2 têm a licenciatura. As áreas de formação as principais áreas de formação são a economia, a gestão e a engenharia informática, havendo um indivíduo da área das relações internacionais e outro da área da psicologia. Relativamente às funções, passam muito pela consultoria financeira, consultoria informática, análise financeira e auditoria. Relativamente ao regime de teletrabalho, 12 dos indivíduos apresentam um regime de teletrabalho parcial e 5 regime de teletrabalho integral. A experiência dos entrevistados com o teletrabalho varia entre os 6 meses e os 2 anos e 10 meses. O presente estudo adota uma abordagem interpretativista, na medida em que entende que a realidade é socialmente construída e subjetiva, procurando em específico estudar o significado e as implicações atribuídas pelos participantes ao teletrabalho, ao equilíbrio entre a vida profissional e a vida extralaboral e ao papel da gestão de recursos humanos neste domínio. É ainda adotada uma metodologia qualitativa, pois esta permite que o investigador consiga entender os significados, os sentimentos e as interpretações que as pessoas fazem das experiências ao longo do tempo. Para adquirir a base de dados foi utilizada a entrevista semi-estruturada, que é mais habitualmente utilizada numa metodologia qualitativa, e será também a técnica de recolha de dados primária privilegiada no presente estudo.
Passando agora para a revisão da literatura, foram abordados 4 tópicos principais, que são o conceito do equilíbrio entre a vida profissional e a vida extralaboral e as diferentes teorias, o conceito e implicações do teletrabalho, o teletrabalho e o equilíbrio entre a vida profissional e a vida extralaboral, e também o teletrabalho e o papel da gestão de recursos humanos na promoção do equilíbrio entre a vida profissional e a vida extralaboral. Relativamente ao conceito de equilíbrio entre a vida profissional e a vida extralaboral, é um conceito complexo, sofrendo alterações ao longo do tempo, uma vez que têm ocorrido mudanças tecnológicas e sociais. Intuitivamente, podemos assumir que o equilíbrio entre a vida profissional e a vida extralaboral é representado pela ausência de conflito, contudo, as definições modernas deste conceito propõem que o equilíbrio entre a vida profissional e a vida extralaboral reflete a avaliação de cada indivíduo sobre o que este considera mais importante, isto é, as preferências pessoais. Um horário flexível é, aliás, apontado como um fator essencial para que o equilíbrio entre a vida profissional e extralaboral seja fomentado, nomeadamente dando a opção dos funcionários escolherem quando começam ou acabam de trabalhar. Defende-se também que um horário flexível é uma medida rápida e barata que promove o equilíbrio entre o trabalho e a vida pessoal. Passando agora para as teorias abordadas neste estudo, passa pela teoria da segmentação, que de acordo com este modelo, a relação entre o trabalho e a vida pessoal é independente, havendo uma distinção e separação entre as duas esferas, de forma a que uma não interfira na outra. Existe ainda a opinião que esta teoria apresenta pouca evidência empírica relativamente à relação entre a vida social e o trabalho. Falando agora da teoria do spillover, esta teoria defende que existe uma relação entre a vida profissional e a vida extralaboral, ou numa experiência positiva ou negativa na vida pessoal está ligada ou entravasa em forma de experiência positiva negativa na vida profissional. A teoria de spillover é bastante popular em termos de estudos de equilíbrio entre a vida profissional e a vida extralaboral, principalmente quando o enfoque recai na relação entre a vida familiar e o trabalho. Relativamente à teoria do conflito, nesta teoria é defendido que, devido às exigências impostas quer pela vida profissional, quer pela vida extralaboral, é necessário que o trabalhador tome decisões de forma a priorizar, o que leva a conflitos. Os conflitos que acontecem mais regularmente estão relacionados com o tempo, ou seja, a falta de tempo para concretizar os objetivos todos, o comportamento, ou num determinado comportamento pode ser apropriado para uma situação e ser incompatível com outras, e ainda a tensão criada por uma situação pode prejudicar outras situações posteriores. Falando agora da teoria da fronteira, ou Boundary Theory, os papéis de cada pessoa acontecem num determinado domínio da sua vida, salientando que esses domínios estão separados por fronteiras físicas, psicológicas ou temporais. Porém, as tais fronteiras podem ser atravessadas, o que pode originar conflitos, acontecendo mais frequentemente na esfera do trabalho e da família. Falando agora do conceito e as implicações do teletrabalho, o teletrabalho é um método de trabalho que permite aos colaboradores trabalhar fora do típico ambiente de trabalho no escritório, antes realizando-o em locais como a própria casa, numa biblioteca ou mesmo num café, o que poderá contribuir para que as tarefas sejam executadas com sucesso. Atualmente, o teletrabalho tem sido cada vez mais adotado pelas organizações por todo o mundo. Este método tornou-se mais comum desde a última década, sendo que a pandemia Covid-19, a qual afetou a sociedade, as organizações, os colaboradores e os clientes à escala mundial, transformou repentinamente este regime no novo normal. O teletrabalho pode ser praticado a tempo parcial ou a tempo integral e é visto como oferecendo uma maior autonomia ao trabalhador. Argumenta-se que fazer teletrabalho como uma medida de regime de trabalho mais flexível incentiva a uma melhor qualidade da realização das tarefas, devido ao controle que os funcionários possuem sobre o espaço e tempo de trabalho. Destacam-se que os principais pontos a favor do teletrabalho são trabalhar segundo um horário flexível, mais tempo livre, liberdade de escolha do local e da residência e de trabalho, e também uma maior proximidade com a família e os amigos. Todavia, o teletrabalho apresenta também desvantagens para o trabalhador, como menos oportunidades de carreira, isolamento, dificuldade em separar o local de trabalho com o de residência e uma certa invasão da esfera privada.
Passando agora para o teletrabalho e o equilíbrio entre a vida profissional e a vida extralaboral. O teletrabalho é um regime que atribui flexibilidade ao modo como o indivíduo gera o seu trabalho, consequentemente favorecendo o equilíbrio entre a vida profissional e a vida extralaboral. O trabalho à distância pode assim ser visto como representando uma nova forma de harmonizar os compromissos laborais e extralaborais de forma a proporcionar o equilíbrio entre as duas esferas. Há estudos que mostram que teletrabalhadores com regime integral têm relatado um impacto negativo no equilíbrio entre o trabalho e a vida pessoal, enquanto que indivíduos que praticam um regime de trabalho híbrido, presencial e remoto, não apresentam esta posição. Afirma-se que ter um espaço estritamente dedicado ao trabalho em casa promove o equilíbrio entre a vida profissional e a vida extralaboral. Segundo estudos feitos também sobre teletrabalhadores, para alguns a poupança de tempo em viagens para o local de trabalho permite realizar tarefas na esfera extralaboral. Teletrabalho e o papel da gestão de recursos humanos na promoção do equilíbrio entre a vida profissional e a vida extralaboral. Políticas e estratégias que promovam o equilíbrio entre a vida profissional e extralaboral são necessárias para a organização aumentar o bem-estar, a motivação e a eficiência dos colaboradores e desta forma reduzir o absentismo. Por sua vez, defende-se que as organizações têm o dever de adotar medidas que permitam que os colaboradores se sintam realizados com a sua vida profissional e pessoal, de acordo com as suas necessidades e preferências. Defende-se que os gestores devem encorajar os teletrabalhadores a realizar um regime de teletrabalho parcial, na medida em que este poderá ajudar a anular algumas das principais dificuldades associadas ao teletrabalho, enquanto se mantém os seus benefícios. O autor sugere ainda que deveriam ser implementadas medidas de regulação do tempo laboral, incluindo tempo de trabalho efetivo e tempo de pausa mínimo. Passando agora para a análise e discussão dos resultados. Para a maioria dos entrevistados, o equilíbrio entre a vida profissional e a vida extralaboral consiste em separar as duas esferas, isto é, cumprir o horário de trabalho e ter a capacidade de desligar do mesmo posteriormente, isto é, na vida extralaboral, que vai de certa forma de acordo com a teoria da segmentação. No geral, os entrevistados têm uma percepção positiva relativamente ao equilíbrio entre a vida profissional e a vida extralaboral, destacando que ter um horário flexível é essencial para que tal aconteça, e de acordo com a teoria, que um horário flexível é um fator essencial para que haja equilíbrio entre a vida profissional e a vida extralaboral. Constou-se ainda que a posição dominante dos entrevistados relativamente ao impacto do teletrabalho no equilíbrio entre a vida profissional e a vida extralaboral foi positivo, dada a flexibilidade que está intrínseca ao teletrabalho. Acrescenta-se também que a ideia geral dos entrevistados é a preferência pelo regime a tempo parcial, isto é, trabalhar uns dias em teletrabalho e outros no escritório, uma vez que muitos consideram que desta forma as dificuldades associadas ao regime de teletrabalho serão atenuadas acentuadamente. De realçar que uns preferem um regime 50-50, isto é, metade de trabalho remoto e metade de trabalho presencial, enquanto outros preferem que a empresa permita que o trabalhador escolha o seu regime de acordo com a produtividade de cada indivíduo. Relativamente aos benefícios associados ao teletrabalho que mais foram mencionados, foram a poupança de tempo em deslocações e uma melhor gestão do tempo extralaboral. As dificuldades associadas ao teletrabalho também que mais foram mencionadas são a falta de interação com os colegas, dificuldade na comunicação para tirar dúvidas e o isolamento social. Algumas das medidas mencionadas pelos entrevistados adotadas pelas organizações foi o fornecimento do equipamento necessário para realizar o teletrabalho e a existência de um horário de trabalho flexível. A sugestão mais mencionada para melhorar o exercício do teletrabalho foi permitir que o trabalhador escolha o seu regime de teletrabalho. Por fim, de forma a responder à questão de partida, pode-se afirmar que a percepção que os profissionais em início de carreira têm sobre o equilíbrio entre a vida profissional e a vida extralaboral em regime de teletrabalho é positiva. Realça-se que os indivíduos em regime de teletrabalho parcial apresentam uma maior satisfação do que os restantes. Desta forma, é possível identificar que o regime de teletrabalho que melhor proporciona o equilíbrio entre as duas vidas é o regime parcial, que vai de encontro à teoria, que é defendido que os gestores devem encorajar os teletrabalhadores a realizar um regime de teletrabalho
parcial. Uma limitação deste estudo prende-se ao facto da amostra ser maioritariamente da área de economia, gestão e engenharia informática, abrangindo 2 indivíduos que são de áreas diferentes, limitando assim o estudo. Muito bem. Obrigada, Ana Teresa, pela sua apresentação. E, em primeiro lugar, eu quero cumprimentar todos os presentes aqui e, no fundo, também abrir ao debate e à discussão a apresentação que foi feita pela Ana Teresa. Depois, talvez depois da apresentação também da Daniela, da Daniela Machado, e assim poderá depois, digamos aqui, o público, quer presencialmente, quer digitalmente, quem nos estiver a ver online, abrir depois a discussão para questões que possam ter relativamente a este tema. Não sei como. Se passar aqui é que não dá para mexer. Não se consegue passar. É. Mas eu acho que vai dar, eu não sei como é da casa. Não, mas aí aparece normal, aqui é que aparece com as notas. Não sei porquê. Quer eliminar então? Se eliminar as notas, mas tem muitas. E se eu copiar? Deixa eu ver. Deixa eu ver assim. Assim, mas não aparece.
espera aí. Partilhamos, se mostramos, também não sei. Sim. Fala, Isabel. Se pode falar, ali abre o microfone para quem está em casa a ouvir. Tem a palavra agora a professora Isabel. Mais cedo. Eu gostava de dar, em primeiro lugar, os parabéns pelo trabalho à Ana Rita e, naturalmente, à sua orientadora. E, Sou eu. Ana Esta é a Teresa. Ana Teresa. Exato. E quem é a orientadora? Então, a Eu professora sou Inês. orientadora Ok, pronto, Fui mas orientadora certamente. da Daniela. Eu estava a comentar com a professora Ana que os resultados que obteve são muito próximos de um estudo que nós também estivemos envolvidas. E é muito interessante ver o padrão e o papel da flexibilidade na explicação desses resultados. Talvez o dado mais surpreendente foi a importância da teoria da segmentação, não é? Porque eu acho que tem uma população muito particular, não é? Que é o facto de não, quer dizer, são pessoas muito jovens, sem filhos, isso poderá eventualmente explicar essa preponderância do ponto de vista do modelo teórico, não é? Não sei se tem essa perspectiva, mas de qualquer maneira gostava de lhe dar os parabéns pelo trabalho feito e foi muito, muito curioso ver, estava a ver os resultados do seu estudo, nós já vimos isto, nomeadamente o papel da flexibilidade e o facto das pessoas quererem ter um modelo parcial ou híbrido, não é? Portanto, precisamente pelas questões sociais. E a professora Ana estava a comentar, já agora Ana aproveito, porque ela dizia que uma coisa que também me parece muito relevante, que é o conteúdo da tarefa, não é? Ela chamava a atenção para isso. Isto também funciona bem, porque quando o trabalho é muito planeado, muito estruturado, não é? Há pouca necessidade de feedback, funciona melhor. Aliás, uma das dificuldades que relata foi precisamente a comunicação, não é? Pronto, isto de facto também chama a atenção para o papel da gestão de recursos humanos, na gestão precisamente desta ausência de um espaço físico. Pronto, era só mesmo este comentário, para aproveitar aqui, enfim, já que estávamos, isto é um almoço, né? Portanto, assim, mais de reflexão e muitos parabéns. Muito obrigada, professora Isabel, pelo comentário muito pertinente. Eu não sei se será preferível agora responder já à professora Isabel, uma vez que ela depois também terá que se ausentar, se quer tecer algum comentário ou não, Ana Teresa. Sim, que é interessante. Foi interessante também eu perceber que os entrevistados que estavam em regime híbrido que apresentavam muitas menos dificuldades do que os entrevistados que estavam em regime integral e que consegui perceber também que dessa forma que o regime híbrido combatia muitas das dificuldades associadas ao teletrabalho que foram muito mencionadas, como o isolamento social, estarem fechados muito tempo em casa, e foi interessante perceber que dessa forma isso seria combatido. Obrigada. E então continuamos este seminário, esta sessão com a comunicação agora apresentada pela Daniela Machado. Força, Daniela. Bem, antes de mais gostaria então de cumprimentar todos os presentes aqui na sala, mas também todos os que nos estão a ver através do Zoom. Gostaria também de agradecer o convite feito para estar aqui hoje. Para mim é uma honra voltar ao ICS e também poder apresentar o tema da minha dissertação, que sem dúvida foi um ponto alto do meu percurso académico. O tema da minha investigação foi então o teletrabalho e a gestão de fronteiras entre a vida laboral e extralaboral, uma perspectiva da gestão de recursos humanos. Basicamente, o que eu queria perceber era como é que as pessoas que estavam em teletrabalho conseguiam gerir a sua vida laboral e extralaboral. A minha apresentação vai ter então a seguinte estrutura. Inicialmente irei falar sobre o tema da investigação, o enquadramento teórico,
estratégia metodológica, apresentação e discussão de resultados, conclusões e, por fim, quais os contributos da investigação. Relativamente ao tema da investigação, o tema da minha investigação, quando na altura em que nós tínhamos que escolher um tema para a dissertação, foi um tema em que nós estávamos num período pandémico e então este tema surgiu da curiosidade então de eu perceber como é que as pessoas estavam a viver esta nova realidade. Eu acho que na altura em que tinha escolhido um tema e na altura mais da pandemia, acho que toda a gente conhecia alguém que estava em teletrabalho, mesmo nas notícias falava-se muitas vezes da questão do teletrabalho, e então surgiu desta curiosidade. Para a minha investigação, eu defini como pergunta de partida qual é a percepção dos trabalhadores relativamente à gestão de fronteiras entre a vida laboral e a vida extralaboral que estão em teletrabalho. Para conseguir responder à minha pergunta de partida e para desenvolver toda a minha investigação, eu defini 5 objetivos específicos. 4. Primeiro, analisar como é que os trabalhadores gerem as fronteiras entre a vida laboral e a vida extralaboral, apresentar as vantagens e as desvantagens do teletrabalho, perceber que tipo de estratégias é que as pessoas usam para separar a vida profissional da vida pessoal estando em teletrabalho e, por último, reunir algumas sugestões que possam ser úteis tanto para as empresas como à própria gestão de recursos humanos relativamente ao teletrabalho. Relativamente ao enquadramento teórico, eu basicamente dividi o meu enquadramento teórico em 2 temas, o teletrabalho e a gestão de fronteiras. Dentro de cada um defini diferentes subtópicos para depois conseguir então chegar ao teletrabalho e à gestão de fronteiras. Relativamente ao conceito de teletrabalho, o teletrabalho é todo o trabalho que se realiza à distância da empresa ou dos escritórios da empresa e que permite a separação física e que implica a utilização de novas tecnologias que facilitem a comunicação, tanto entre os trabalhadores da empresa, como o desenvolvimento de todo o trabalho, todo o dia-a-dia de uma organização. Relativamente à teoria da gestão de fronteiras, as fronteiras são então os limites que se criam tanto para separar como para unir os 2 domínios da vida, tanto pessoal como da vida laboral. A teoria das fronteiras refere-se então aos modos e às estratégias que as pessoas utilizam para então conseguir criar um equilíbrio entre estes 2 domínios. Passando então para o teletrabalho e a gestão de fronteiras entre a vida laboral e a vida extralaboral, vários autores consideram que estando em teletrabalho torna-se mais difícil fazendo uma transição entre o trabalho e a própria vida de casa, mas que, apesar destas dificuldades, é esta maneira mais prática de poder, por exemplo, estando em casa a trabalhar, por exemplo, nas pausas do trabalho e fazer algo relacionado com a vida doméstica ou mesmo algo relacionado com a vida pessoal. E é isso que as pessoas gostam quando estão em teletrabalho, o facto de poderem rapidamente saltar de um domínio para outro e tornam o seu dia-a-dia mais eficiente e mais flexível. Relativamente à estratégia metodológica, eu optei por uma metodologia qualitativa através da realização de entrevistas semi-estruturadas. Eu optei por este tipo de entrevistas, pois considerei que seria benéfico para a minha investigação e eu conseguir conversar e entrevistar pessoas que estivessem na situação de teletrabalho. São as próprias pessoas que passam por a situação, as pessoas que sabem melhor responder às questões. Então eu decidi fazer entrevistas. Para mim, sem dúvida, as entrevistas foram o ponto alto da minha investigação. Gostei muito de conversar com as pessoas que estavam em teletrabalho e acho que as pessoas também gostaram de poder dar a sua opinião, porque acho que muitas vezes as empresas não estavam a pedir tanto o feedback que se calhar era necessário em relação ao teletrabalho e acho que as pessoas gostaram quase como desabafar sobre o que é que estavam a sentir em relação ao teletrabalho. Ainda por cima sendo numa altura em que estavam praticamente fechados em casa e então puderam conversar com alguém fora do seu dia-a-dia, não é? E para muitas pessoas acho que também foi bom porque puderam quase que desabafar, às vezes para a própria empresa, se calhar não podiam dizer realmente o que estavam a sentir, não é? Quando eram questionados e comigo puderam falar porque sabiam que isso não ia influenciar o dia-a-dia na empresa. Relativamente à amostra, escolhi como a minha amostra trabalhadores que se encontrassem em regime de teletrabalho parcial ou integral há pelo menos 6 meses. No total, consegui realizar 28 entrevistas. Relativamente à minha recolha de dados, meus entrevistados foram todos contactados via LinkedIn ou por e-mail e foi-lhes explicado qual era o objetivo da minha investigação e como o seu contributo seria importante. Foi-lhes também garantido o anonimato e a confidencialidade de toda a informação facultada.
Todas as entrevistas foram realizadas via Zoom ou Teams ou então por chamada telefónica, devido ao contexto que estávamos a viver. As entrevistas foram realizadas entre o dia 12 de janeiro de 2022 e o dia 6 de fevereiro de 2022. Nesta altura, o teletrabalho já não era totalmente obrigatório, mas era uma altura em que o Estado tinha pedido às empresas que o pudessem fazer para o continuar a fazer. Relativamente à caracterização dos meus participantes, os entrevistados tinham idades compreendidas entre os 23 e os 47 anos, 9 dos entrevistados eram de sexo masculino e 19 de sexo feminino. Os entrevistados trabalhavam em diferentes áreas, como os recursos humanos, engenharias, informática, tecnologias, entre outras áreas. 11 dos entrevistados tinham filhos e 17 não tinham. 21 dos entrevistados estavam em contrato sem termo, 3 a termo e certo, 1 a termo certo e apenas um tinha um contrato de 1 ano e um estava em estágio profissional. Dos 17 entrevistados estavam em teletrabalho integral e 11 a tempo parcial. A maioria dos meus entrevistados naquela altura estavam em teletrabalho desde o início da pandemia da Covid-19. Relativamente à apresentação e discussão dos meus resultados, eu dividi todos os meus dados recolhidos em 5 categorias, dentro de cada categoria defini diferentes dimensões. Relativamente às minhas categorias, então, a primeira é então experiências de adaptação ao teletrabalho, segunda, vantagens versus desvantagens do teletrabalho na perspectiva do teletrabalhador, terceiro, sentimentos, atitudes e comportamentos relacionados com a relação do teletrabalho, quarto, percepções quanto ao modo como a organização acolheu o teletrabalho e, por último, percepções quanto à relação futura do teletrabalho pelo indivíduo. Relativamente à primeira categoria de experiências de adaptação ao teletrabalho, quando questionados se a adaptação ao teletrabalho tinha sido fácil ou difícil, a maioria dos meus entrevistados considerou que a adaptação foi fácil, que não havia nada muito complicado em adaptar-se a este teletrabalho. Mas 7 dos meus entrevistados disseram que sim, que foi difícil. Relativamente ao impacto do teletrabalho na vida profissional, 22 dos meus entrevistados consideraram que teve um impacto positivo, pois o facto de estarem a trabalhar em casa, sozinhos, permitia-lhes ter mais autonomia, mas também mais concentração, porque estarem em casa sozinhos era muito diferente de estarem, por exemplo, num escritório cheio de pessoas que me interrompiam e muitas vezes perdiam o raciocínio do que estavam a fazer. 3 dos meus entrevistados consideraram que teve um impacto negativo e também 3 dos meus entrevistados consideraram que não teve qualquer tipo de impacto no seu trabalho. O que faziam no escritório conseguiam fazer perfeitamente em casa, então não sentiram nenhuma diferença. Relativamente ao impacto do teletrabalho na vida pessoal e familiar, 4 dos meus entrevistados consideraram que inicialmente foi difícil a adaptação, tanto por parte deles ao estarem a trabalhar em casa, como da própria família em ter alguém a trabalhar em casa, mas que depois as coisas foram melhorando. 23 dos meus entrevistados consideraram que teve um impacto positivo, pois agora tinham mais tempo a estar com a família e mesmo para fazer coisas que gostavam, porque não perdiam tanto tempo com questões relacionadas com o trabalho, por exemplo, com as vocações e mesmo outras questões. Um dos meus entrevistados considerou que teve um impacto negativo. Foi também questionado aos meus entrevistados se tinham algum tipo de estratégias relacionadas com o teletrabalho, algo que os ajudasse a gerir melhor esta questão do teletrabalho. 2 dos meus entrevistados consideravam que não tinham qualquer tipo de estratégias, que na altura das entrevistas não se lembravam de nada que tivessem feito que os ajudasse no suporte ao teletrabalho. A estratégia mais referida foi então os horários fixos. Muitos meus entrevistados referiram que tentavam seguir um horário como se estivessem no escritório, que isso ajudava a criar uma barreira que à partida que para eles tornava-se mais simples, que era uma coisa tão simples, então porquê de não seguir um horário como se estivessem no escritório? O horário dos filhos foi também uma das estratégias referidas por meus entrevistados, porque, por exemplo, diziam que sabiam que depois de manhã, depois de os ir levar à escola, tinham que começar a trabalhar e no final do dia, depois de os ir buscar à escola, sabiam que tinham que parar de trabalhar. O ter um hobby ou fazer um desporto também foi algumas das estratégias referidas, tal como ter um espaço próprio para trabalhar. Meus entrevistados referiram que ter em casa um sítio, por exemplo, um escritório, onde pudessem trabalhar, ajudava a conseguirem separar o trabalho da vida pessoal e familiar, porque sabiam que naquele sítio era para trabalhar, quando fechassem a porta daquele sítio, acabava o dia de trabalho, tinham que desligar do mundo do trabalho. Foram também questionados nos entrevistados se tinham quais eram as vantagens e desvantagens relativamente ao teletrabalho na perspectiva dos teletrabalhadores.
Relativamente aos aspectos positivos e quais os benefícios do teletrabalho, um dos meus entrevistados considerou que não havia nenhum aspecto positivo em estar em teletrabalho, que tudo era negativo. A melhor gestão da vida pessoal e familiar foi a vantagem mais referida pelos meus entrevistados, muito relacionada com o facto de não ter de fazer deslocações, também foi uma das vantagens referidas pelos meus entrevistados, pois estando em teletrabalho tinham mais tempo para a família e para fazer o que lhes apetecia, pois já não perdiam tanto tempo. A flexibilidade e a redução de gastos foram também das vantagens mais referidas pelos meus entrevistados. Agora, relativamente aos aspectos negativos e às desvantagens do teletrabalho, então, um dos meus entrevistados considerou que tudo era difícil, que tudo era negativo no teletrabalho, mas em contrapartida, dois dos meus entrevistados acharam que tudo era positivo e que não viam qualquer tipo de dificuldade em estar em teletrabalho. A falta de socialização com os colegas foi a desvantagem mais referida pelos meus entrevistados. Muitos deles disseram que gostavam de estar em teletrabalho, mas que sentiam falta, por exemplo, daquela pausa para o café, de ir almoçar com os colegas, então que para eles era isso que era o mais negativo em estar em teletrabalho. A falta de equilíbrio entre o trabalho e a família também foi uma das desvantagens referidas pelos meus entrevistados, tal como a dificuldade em comunicação. Esta desvantagem está muito relacionada com as questões técnicas, tal como os entrevistados referiram, até podem existir as melhores tecnologias em relação ao teletrabalho, que ajuda a comunicar melhor uns com os outros, mas que não há nada como falar pessoalmente com uma pessoa e que muitas vezes se perde informação por ser online. Também relacionado com esta questão, foi questionado aos meus entrevistados se sentiam que alguma vez tinham falhado profissionalmente por estar em teletrabalho. 8 dos meus entrevistados referiram que sim, que sentiam que já tinham falhado por estar em teletrabalho, muito relacionado com a questão da falta de comunicação ou então por estar em teletrabalho sentir que às vezes podiam dar mais de si. Mas a maioria dos meus entrevistados considerou que não, que se alguma vez falharam, estando em teletrabalho, também teriam falhado estando no escritório, que não foi o facto de estar em teletrabalho que os prejudicou. Relativamente a se a própria organização tinha acolhido bem o teletrabalho, a maioria dos meus entrevistados referiu que sim, que a organização onde estavam tinha tido uma atitude positiva em relação à adoção do teletrabalho. É verdade que naquela altura o teletrabalho tinha sido imposto pelo Estado, tinha sido obrigatório, mas que as empresas tinham aceitado bem e tinham feito tudo o que fosse possível para que o trabalho corresse de melhor forma estando em teletrabalho. Apenas 3 dos meus entrevistados referiram que as empresas foram um pouco reticentes na adoção do teletrabalho, muito por terem a ideia que as pessoas que estão no teletrabalho não trabalham, mas que rapidamente tinham mudado de ideia, que afinal o teletrabalho até era algo positivo e mesmo para as próprias organizações que se está a tornar algo que poderia no futuro continuar a ser posto em prática. Foi também questionado aos meus entrevistados relativamente às organizações, se elas tinham dado algum tipo de apoio social ou emocional em relação ao teletrabalho. 4 dos meus entrevistados disseram que as organizações onde estavam não tinham qualquer tipo de medida em relação ao teletrabalho, se tinham dado algum apoio, eles referiram que não. As reuniões foram a forma de apoio mais referida pelos meus entrevistados. Acho que todas as empresas que estão a fazer reuniões, mas estão em teletrabalho, passaram a fazer muitas mais, também para ajudar que as pessoas não perdessem a ligação à empresa, para que não sentissem que já não faziam parte daquela organização. As atividades e as festas também foram algumas formas de apoio referidas pelos meus entrevistados, atividades e festas, muitas delas online, não é, devido ao contexto, mas que as empresas tentaram criar alguns momentos de lazer entre os seus colaboradores. Foram criadas também linhas de apoio. Algumas empresas não tinham linhas de apoio dentro da própria empresa, mas arranjaram formas das pessoas poderem usufruir de linhas de apoio externas à empresa. Uma das também referidas foi as formações, muito formações também relacionadas com o teletrabalho, não formações só relacionadas com o trabalho, mas sim com o teletrabalho, como é que as pessoas podiam gerir melhor o facto de estarem a trabalhar à distância, formações mais relacionadas com ergonomia e entre outros aspectos. Foi-lhes pedido então se tivessem que dar alguma sugestão à sua empresa, que sugestão é que lhes dariam? 7 dos meus interessados achou que não tinha nenhuma sugestão a dar à sua empresa, porque a empresa tinha feito tudo o que era possível fazer-se, então não tinha qualquer tipo de queixa nem nenhuma sugestão para dar à empresa. A maior flexibilidade na adoção do regime de teletrabalho
foi a sugestão mais dada pelos entrevistados, tanto flexibilidade a nível de horários, mas também flexibilidade nos dias em que se faz o teletrabalho. Esta questão está muito relacionada com a sugestão dada de ouvir mais os trabalhadores. Cada vez mais as pessoas gostam de trabalhar num sítio onde se sentem que são ouvidas e que são valorizadas e não são vistas apenas como uma máquina de fazer dinheiro. E acho que é nesta questão que acho que esta sugestão é muito importante, porque o que é bom para uns pode não ser bom para outros, e então o que os meus entrevistados referiram é que gostavam que pudessem poder escolher, ou então o horário em que fazem teletrabalho, porque na hora em que estão a trabalhar até podia dar jeito a outros não estar a trabalhar, mas não significa que não iam fazer o trabalho à mesma. A criação do manual de teletrabalho também foi uma das sugestões dadas pelos entrevistados, um manual, quase uma espécie de manual acolhimento, mas neste caso um manual do teletrabalho. Um manual em que pudessem consultar no caso de haver dúvidas, por exemplo, relacionadas com questões mais técnicas, se tivesse alguma dúvida, por exemplo, em relação ao computador ou assim, podiam consultar o manual e já tiravam as suas dúvidas. Para muitas pessoas isto pode parecer uma coisa muito básica, mas, por exemplo, quem está a começar numa empresa, já é algo tão difícil de se começar numa empresa fisicamente, sendo online, torna-se ainda mais complicado. Então, se existisse esse manual, era só consultar o manual e já tinham algum tipo de apoio. Outra sugestão dada foi, então, a gestão de recursos humanos, mais envolvida em relação ao teletrabalho. A gestão de recursos humanos deveria investir mais nesta questão do teletrabalho, perceber e procurar as empresas que estivessem em teletrabalho e adotar algumas medidas que tivessem sido boas para essas tais empresas e que pudessem pôr em prática dentro das próprias organizações. Foi também questionado aos meus entrevistados se no futuro gostariam de continuar em teletrabalho. 9 dos meus entrevistados disseram que sim, que gostariam de continuar em teletrabalho a tempo integral. Alguns deles até disseram que se algum dia tivessem que voltar ao escritório, que preferiam mudar de empresa do que voltar ao escritório. 16 dos meus entrevistados disse que preferiam um regime híbrido, uns dias em casa, uns dias no escritório, e também podiam ter um bocadinho do melhor de dois mundos. Apenas 3 dos meus entrevistados referiram que gostavam de voltar a um regime totalmente presencial. Agora, passando à conclusão, então o objetivo era conseguir responder à minha pergunta de partida, que era qual é a percepção dos teletrabalhadores relativamente à gestão de fronteiras entre a vida laboral e a vida extralaboral, e podemos então chegar à conclusão que para a maioria dos entrevistados, a gestão das fronteiras entre a vida laboral e a vida extralaboral torna-se mais fácil estar em teletrabalho, porque dá-lhes maior flexibilidade e autonomia, e faz com que tenham mais tempo para poder aproveitar o dia-a-dia como querem. Mesmo que às vezes sintam que acabam por trabalhar mais horas ou que é mais difícil de desligar do teletrabalho, depois compensa o tempo que têm mais livre, que antes não tinham, por questões mais relacionadas com as locações e questões mais relacionadas com o próprio escritório e a empresa. Ao criar fronteiras e limites pode ser algo difícil de se pôr em prática, mas depois de se conseguir então chegar a um consenso do que é bom e saudável num trabalho, não é? No dia-a-dia, depois passa-se a ter mais tempo livre e a ser mais útil estar em teletrabalho e que acaba por ser mais benéfico para as pessoas. Relativamente aos contributos da minha investigação, um dos objetivos da minha investigação passava então por reunir algumas sugestões para do teletrabalho. Estas sugestões podem ser úteis tanto para as empresas como à própria gestão de recursos humanos, e eu considero que consegui reunir algumas sugestões que são interessantes tanto para as próprias empresas como para a gestão de recursos humanos. Destaco assim o manual e o facto das empresas terem que ouvir mais os seus trabalhadores, conseguirem evoluir um pouco mais às necessidades de cada um. E acho que isto foi, sem dúvida, um dos maiores contributos da investigação. E dou por terminada a minha apresentação. Muito obrigada, Daniela, e obrigada pela sua excelente apresentação. Eu, de alguma forma, portanto, abro agora o debate a quem está aqui presencialmente e quem está online sobre questões que tenham dirigidas quer ao trabalho da Ana Teresa, quer ao trabalho da Daniela. Há alguma questão que queiram colocar?
queria primeiro parabenizar o trabalho de vocês, que eu achei muito interessante, e depois eu queria fazer mais no sentido de uma curiosidade, se na análise dos resultados, se vocês perceberam, ou talvez nem tenham ido para esse lado, se teve alguma diferença nas respostas, pessoas para mulheres e para homens, mulheres com filhos, homens com filhos, se teve alguma diferença nessa questão de gênero na análise dos resultados de vocês? Na minha amostra, como eram jovens só de entre os 22 aos 27 anos, não houve diferença em termos de filhos ou não, visto que ninguém tinha. E em termos de género, que é masculino ou feminino, eu tentei equilibrar a amostra nesse sentido e não senti que houvesse diferenças nesse aspecto. No meu caso, não foi objeto do meu estudo, não é? Mas eu fui percebendo, por exemplo, as pessoas que tinham filhos acabavam, se calhar, de ser mais complicado a gestão de fronteiras, mas o ter filhos também ajudava-os a conseguirem gerir melhor essas fronteiras, porque sabiam que tinham que dedicar tempo aos filhos. Por exemplo, se calhar um dos meus entrevistados que fosse mais jovem, que morasse na casa dos pais, podiam aproveitar o tempo, por exemplo, à noite, para continuar a trabalhar, e as pessoas que tinham uma família para cuidar, tinham uma casa para cuidar, não iam abdicar desse tempo para ir pegar no computador e trabalhar porque lhes apetecia. Então, isso não foi objeto do meu estudo, mas eu fui percebendo ao longo das entrevistas, até porque uma das estratégias referidas por muitos dos meus entrevistados, especialmente os que tinham filhos, foi essa questão de que o horário dos próprios filhos, porque naquela altura quem tinha filhos, as crianças já estavam na escola, não é? Não tinham aulas virtuais, já estavam presencialmente, e então que o horário dos filhos influenciava muito o horário deles, então sabiam que naquela hora para trabalhar, quando estivessem em casa, desligava o trabalho. Isso foi um dos aspectos. Em relação a homens e mulheres, não senti grande diferença, porque isso nunca foi questionado também, e acho que não havia grande diferença, porque entrevistei homens que tinham filhos que referiram isso, entrevistei mulheres que tinham filhos e também referiram, por isso acho que isso não foi não havia diferença entre género. Obrigada, Daniela. Mais questões? Alguém tem alguma questão? Então, boa tarde. Eu tenho uma curiosidade mais direcionada para a Daniela. Quando tu selecionaste a amostra, qual foi o método? Eu não sei, eu estava ali a gerir a sala, não sei se tu referiste isso, mas qual foi o método que utilizaste para angariar os entrevistados, dada a diferença entre entrevistados femininos e masculinos? Não sei se será a prevalência também de mais homens nas áreas em que tu entrevistaste, como há prevalência. Há estudos que comprovam que há certas áreas que são mais dominadas por homens, não sei se terá a ver com a questão da área ou se foi mesmo pelo facto de não sei se utilizaste bola de neve e então acabou por desviar um bocadinho. E depois, de uma forma geral, para ambas as entrevistadas, eu sei que a Adriana referiu também no PowerPoint muito brevemente a questão da gestão ao nível do abuso por parte mesmo da entidade patronal, porque sabemos que por vezes, inclusive quando estamos em trabalho presencial, já há trabalho que extravasa e há contactos fora de horas e tudo mais. Qual era a percepção deles em relação à questão dos abusos a nível laboral, se isso acontecia, se não acontecia, ou como é que eles procuravam gerir isso? Obrigada. Eu vou passar então a palavra à Daniela. Bem, em relação à questão de ser mais mulheres ou mais homens, por acaso aconteceu uma coisa muito interessante na altura em que eu andei à procura dos meus entrevistados, em que eu contactei, eu inicialmente não sabia a quem é que eu ia procurar em relação ao teletrabalho, porque não é algo que as pessoas escrevem, tipo, estou em teletrabalho, nem é algo que partilhem assim tanto, então eu decidi procurar no LinkedIn, no Google, por empresas que estivessem em teletrabalho. Então comecei com grandes empresas, não é? Então fui mandando
e-mails às pessoas, até foi pelo LinkedIn, mensagem às pessoas no LinkedIn se gostariam de participar. Tive a sorte de contactar uma senhora que era CEO de uma empresa bastante grande, que me respondeu e disse que não podia participar na minha investigação, porque era CEO, então não fazia sentido estar a participar, porque tinha sempre o lado da empresa e não o lado de ser uma trabalhadora da empresa. Mas que partilhou nas redes sociais dela o meu contacto, se alguém queria participar. A maior parte dos meus entrevistados foi através dela que eu os consegui, por isso foi muito bom para mim, porque ela ajudou-me bastante, porque inicialmente foi muito complicado, e depois de conseguir falar com ela, em dias recebi imensos e-mails de pessoas, pronto, obviamente disse que participava, depois chegou ao fim e não participou, mas isso também na altura também não foi muito relevante, porque consegui chegar a um número bastante positivo. Depois, dentro das áreas, também, se calhar também muito relacionada com a área da pessoa em questão, não é? Porque já foram pessoas que estavam no meio dela, então pessoas que a seguiam a ela, e então que me mandaram mensagem, então não tão focado em áreas específicas. Eu entrevistei mais mulheres, se calhar na altura até seguiam mais mulheres essa pessoa em questão do que homens, e também se mostraram mais disponíveis. Já, em relação à segunda questão, que eu já não me lembro. Os abusos da entidade. Pronto, por acaso tive algumas pessoas que referiram isso, que inicialmente as empresas começaram a achar que podiam ligar fora de horas, que podiam mandar e-mails fora de hora, que pediam às pessoas se podiam trabalhar um bocadinho até mais tarde, mas como já tinha passado tanto tempo desde o início da pandemia, porque foi anos anteriores, que naquela altura em que eu entrevistei as pessoas, essa questão já estava mais estabilizada. Lembro-me só de uma entrevistada a referir que isso realmente tinha sido um problema muito grave e que teve que ser ela própria a dizer que não, que tinha que parar, que não aguentava mais. Mas no resto, depois não foi algo que as pessoas referiram como um aspecto negativo, porque já tinha passado tanto tempo de estar em teletrabalho que para eles isso já não era tão importante, porque rapidamente tinham conseguido resolver essa situação. Daniela. No meu caso, os entrevistados não referiram nada relativamente ao abuso de poder das organizações, referiram mais que às vezes têm a dificuldade deles pararem, visto que, como também é uma população mais jovem, não têm filhos, só têm de lidar mais com a casa, têm dificuldade muitas vezes em desligar-se do trabalho e quando dão por eles já não, deixaram de fazer necessidades básicas como pausas para lanchar, pausas para almoçar e etc. Era mais por esse lado. Obrigada. Eu, se calhar, colocaria também, enquanto moderadora, uma pequena. Faria alguns comentários e algumas questões, nomeadamente, eu achei interessante que em ambas houvesse, de facto, uma preferência dos entrevistados por modelo híbrido de teletrabalho. Acho que é um aspecto que se conjuga nos dois estudos e que é interessante ver, portanto, esta confirmação. E o trabalho da Daniela eu já conheço bem, porque fui orientadora da Daniela. Eu sei que esta preferência também tem muito que ver, no fundo, com aquilo que vocês foram falando nas conclusões do vosso trabalho, que é, ao teletrabalho está associado um conjunto de vantagens, mas está também associado a um conjunto de desvantagens, nomeadamente esta questão do isolamento social e também a questão, e que foi frisada pela Daniela, e julgo que também a Ana Teresa terá abordado isso ainda de forma mais breve, que é esta questão de muitas vezes o teletrabalho, que é, enfim, desenhado a pensar como uma forma de organização de trabalho para facilitar na conciliação, não o ser realmente. Porque se as pessoas não tiverem estratégias, se as próprias pessoas não forem organizadas em termos de distribuição do seu tempo, elas vão encarar o teletrabalho de uma forma mais, como um fator mais de entropia para a sua gestão de tempo, do que propriamente como um fator facilitador que lhe permita conciliar o trabalho com o não trabalho, com a esfera extralaboral. E daí que tenha sido interessante, eu acho que foi nos resultados que a Ana Teresa terá apresentado, ou a Daniela, já não tenho bem presente, mas que referiram que foi o trabalho da Daniela. Há um número ainda significativo de pessoas que diz que não gosta do teletrabalho porque não consegue equilibrar e gerir bem
digamos, a gestão de tempo. Não é? E isto remete-nos para uma questão que é muitas vezes, e isto também vos perguntava e gostava de saber a vossa opinião sobre isto, porque, enfim, vocês estão versadas no teletrabalho. Se acham que, por exemplo, que o teletrabalho só deve ser permitido, digamos assim, ou extensível a pessoas que à partida de forma voluntária o queiram fazer, porque sabem que intimamente se dão bem com essa forma de organização de trabalho. E se acham que, por exemplo, hoje em dia fala-se muito da questão da sustentabilidade da carreira. E uma das coisas associadas, ou um dos temas associados à sustentabilidade da carreira, é muito, para as carreiras serem sustentáveis, elas têm que ser capazes de gerar bem-estar. E esse bem-estar pessoal depende muito da forma como as pessoas gerem trabalho, a relação trabalho versus vida extralaboral. E questiona-se muito que tipo de práticas é que, ao nível da gestão de pessoas, podem ser adotadas para, de facto, permitir essa sustentabilidade em termos de carreira, sobretudo nessa dimensão tão difícil que às vezes é de conciliar trabalho com não trabalho. E a minha pergunta para vocês, para ambas, é se vocês acham que o teletrabalho pode ser uma boa forma de garantir essa sustentabilidade de carreira, ou se acham que, por exemplo, a melhor forma de garantir que as pessoas têm um equilíbrio entre trabalho e família é simplesmente deixá-las, não as sobrecarregar, digamos assim, em termos de trabalho, e deixar claro que há fronteiras entre trabalho e não trabalho. Por exemplo, no caso do trabalho da Ana Teresa, os indivíduos preferem a segmentação. Portanto, a forma deles conseguirem o equilíbrio é terem essas balizas bem estabelecidas. E a minha questão é, até que ponto é que também o teletrabalho não mistura, digamos assim, fazendo alusão à teoria da fronteira, não torna as fronteiras demasiado permeáveis, que as pessoas, a certo ponto, integram as duas dimensões, mas isso também é gerador de alguma entropia e confusão. Ou seja, o teletrabalho deve ou não ser alargado de uma forma, digamos, a todas, deve ser alargada a toda a população digamos, de trabalhadores, e tendo em conta também o tipo de funções que fazem. Se na vossa opinião isso deve ser feito, ou se deve ser mais uma escolha pessoal, as empresas devem oferecer isso, digamos, num pacote de benefícios, não é? E se a função permitir, a pessoa pode escolher. E se vocês acham que é uma boa forma de garantir uma sustentabilidade na carreira dos indivíduos nessa dimensão do equilíbrio, porque é verdade que as organizações podem ser bastante colonizadoras dos nossos espaços e dos nossos tempos, e se calhar o teletrabalho é uma ferramenta que, ainda que involuntariamente, ou uma forma de organização de trabalho, acaba por gerar ainda mais essa colonização do trabalho ou da vida privada, digamos, tudo que são questões de trabalho. Eu gostava de vos ouvir sobre isso. Posso começar? Pode, Daniel. Pronto, acho que muito relacionado com o que você está a dizer foi então as sugestões dadas pelos meus entrevistados, que é a questão de que as empresas devem ouvir cada vez mais as necessidades de cada um, porque as pessoas gostam de sentir que são valorizadas dentro da empresa. Por exemplo, eu recordo-me que a entrevistada que me disse que tudo era negativo dentro do teletrabalho e que por ela, se pudesse no dia a seguir, voltava para a empresa, estava muito relacionado com a questão da carreira dela. Ela sentia que estava a estagnar, ela dizia que não sabia nada sobre a organização, não sabia se havia novos projetos, se havia novas oportunidades dela evoluir dentro da organização, que estando em casa sozinha, não é? Que ninguém lhe iria bater à porta ou ia lhe mandar um e-mail a dizer, olha, queres fazer isto? E ela sentia que se fosse dentro da empresa, se estivesse lá fisicamente, que ia percebendo quais eram as oportunidades que existiam dentro da organização, e que estando em casa, que basicamente ou era ela que perguntava ou então que também ninguém lhe ia dizer. Acho que então muito relacionado com essa questão de as pessoas poderem escolher, porque eu senti, por exemplo, que essa pessoa também não pareceu que estava muito bem resolvida com ela mesma, porque isso depois influenciava muito a maneira como ela estava a lidar com a questão, por exemplo, ela tinha filhos, como é que estava a lidar com a questão de tinha que dar mais importância à família que estava sempre lá em casa, não é? Ou se tinha que se esforçar mais no trabalho para ter que mostrar mais atenção às pessoas que ela estava lá, que ela existia, que
tinha que mostrar sempre mais trabalho para que a valorizassem mais. Então acho que está muito relacionado que acho que as próprias organizações também deveriam deixar que as pessoas pudessem escolher um bocadinho se querem estar em teletrabalho ou não, porque se o teletrabalho, que deveria ser algo positivo para as pessoas, porque vos dá mais tempo para a sua vida pessoal, se acaba por prejudicar tanto o trabalho como a vida pessoal, acho que não faz muito sentido. Como as pessoas disseram, acho que também se as próprias empresas tipo, não influencia se a pessoa vai trabalhar à segunda, à terça ou à quarta, se tem que ir à segunda e à sexta porque a empresa quer, ou se vai trabalhar das 9 às 6, se a pessoa acha que trabalha melhor, por exemplo, das 11 às 8, porque às 9 da manhã tem que levar os filhos à escola, e então acho que essas pequenas coisas que para muita gente é insignificante, para quem passa pelas coisas dá valor e então sente que a própria empresa se preocupa com os trabalhadores, que gosta deles, que precisa deles, e acho que isso é um aspecto positivo e que as pessoas ficam todas contentes, não é? Não é só questão monetária que interessa quando se está no trabalho, mas é também sentir que se é valorizado. E então acho que, não sei se a professora queria mais alguma... Eu gostava às vezes, hoje em dia fala-se muito de sustentabilidade para tudo, e fala-se muito nesta questão de criar formas de tornar a carreira sustentável, sendo que a sustentabilidade tem várias perspectivas, desde logo, por exemplo, criar trabalhos que não sejam trabalhos precários, que ofereçam conforto económico às pessoas, que é algo que hoje em dia as pessoas não sentem, e sobretudo da vossa geração. Há uma grande precariedade laboral, há um grande sentido de que os trabalhos que estão agora a fazer não lhes oferecem perspectivas de evolução, não lhes oferecem perspectivas de progressão. Há um grande desequilíbrio entre uma força de trabalho que de alguma forma já está muito inserida no mercado de trabalho e até tem muito boas condições, e os jovens que neste momento tentam entrar, não é, no mercado de trabalho e enfrentam muitas dificuldades. E uma das questões também muito associada a esta questão da sustentabilidade, ao nível laboral, ao nível de carreiras, é quem é que deve criar as condições para que haja sustentabilidade. É só o indivíduo que tem que desenvolver as estratégias, ou as organizações também devem criar condições de sustentabilidade? Por exemplo, às vezes nós podemos dizer isto é uma questão de dar um nome diferente, como hoje em dia se fala de sustentabilidade para tudo. Há uma preocupação cada vez e há enfim, um consciencializar que nós temos cada vez maior de que os recursos, enfim, os recursos físicos e os recursos naturais são finitos e, portanto, isso também se estendeu, digamos, para a vida social. A verdade é que as pessoas, o ser humano trabalhador, também, para conseguir ser produtivo e eficiente, portanto, ele precisa sentir que está bem no seu local de trabalho, que está bem com aquilo que faz. E às vezes isso não é conseguido porque as organizações ou consomem muito tempo e da energia mental do trabalhador, ou efetivamente simplesmente ignoram que as pessoas têm vida pessoal. E essa é uma dimensão que torna as carreiras, por um lado, insustentáveis, não é? Pelo menos eu tenho a percepção que a vossa geração não está tão focada naqueles aspectos ou não está tão disposta a sacrificar tudo, toda a sua vida pessoal e extra laboral pelo trabalho, do que estava, por exemplo, a minha geração. E nesse sentido vocês podem criar, se calhar, formas mais harmoniosas de sustentabilidade de carreira do que nós criamos. Nós aderimos muito, estou a falar da minha geração, portanto, quem está nos seus 40, 50, nós aderimos muito à ideia de que a organização é omnipotente e de que a organização está omnipresente nas nossas vidas e, portanto, nós temos que gerir a nossa vida extralaboral em função do trabalho. E eu pergunto se a sustentabilidade da carreira não será ao contrário. Portanto, as carreiras moldarem-se de alguma forma aos ritmos de vida pessoal de cada um, e se isso não criaria também um mercado de trabalho mais inclusivo, no sentido de poder absorver as novas gerações de trabalhadores que não está a fazer. E estas questões também agora da inteligência artificial também nos colocam muitos desafios, porque nós temos que perceber até que ponto é que
estas não sendo um velho do Restelo, ou uma velha do Restelo, neste caso, mas até que ponto é que, por exemplo, podem ou não tornar obsoletas a inteligência artificial tornar obsoletas determinadas funções e as implicações que isso também tem na sustentabilidade das carreiras, porque a sustentabilidade das carreiras é também garantir ou a sustentabilidade, digamos, da nossa estrutura de trabalho, portanto, no nível mais macro, é garantir que as pessoas tenham um lugar no mercado de trabalho. E eu acho que é uma coisa que não está a ser devidamente pensada. Obviamente que se diz, e agora já estou aqui a derivar, diz-se muito, mas a inteligência artificial vai criar muitos postos de trabalho. Vai criar postos de trabalho, mas será que vai criar postos de trabalho na medida em que eles também vão desaparecer as funções? Portanto, vai conseguir criar postos de trabalho em número suficiente, tendo em conta aqueles que vai destruir, ou que vai simplesmente tornar obsoletos? Nem é uma questão de destruição, é novos transversais. Portanto, estas questões da sustentabilidade de carreira, eu acho que têm que ser vistas nesta perspectiva mais, não só individual, o que é que os indivíduos podem fazer para tornar a sua carreira sustentável, mas como é que as organizações podem também tornar as carreiras mais sustentáveis para os seus recursos humanos. Isto não é bem uma questão, é mais uma reflexão, porque estas questões, e eu acho que durante muitos anos o teletrabalho, fala-se muito agora de teletrabalho porque ele impôs-se, tendo em conta a crise sanitária e de saúde. Mas o teletrabalho não é novo. É uma forma de organização de trabalho que tem anos e anos já. A professora Ana sabe bem disso, que também trabalha nestas questões. A minha tese de mestrado foi ao que se melhor. E, portanto, o teletrabalho, lá está, pode ser visto por alguns, e acho que é importante, e o vosso trabalho mostrou isso. Portanto, mostrou que, para algumas pessoas, é de facto uma boa forma de gerir, enfim, o seu tempo de trabalho e extralaboral, mas para outras não será a solução, não é? E é importante, de facto, diversificar, se calhar, os modos de organização do trabalho e ajustá-los às preferências dos trabalhadores, sem ser de uma forma, e não impor, digamos, o teletrabalho, porque, embora seja uma solução e seja favorável em alguns aspectos, para outras dimensões, como aquela que a Daniela falou, da falta de visibilidade, não é? Porque é isso, quem não é visto não é lembrado, lá diz o velho ditado. Os próprios profissionais podem sentir que, não sendo vistos, também não são lembrados e perdem oportunidades de formação, perdem oportunidades de progressão. Enfim, há uma série de aspectos que nos fazem pensar este tema, que é um tema que eu acho muito interessante. Conforme se pode ver pela minha intervenção, que já vai longa, a minha moderação e intervenção. Não sei se querem acrescentar mais alguma coisa, ou a Daniela ou a Ana Teresa, sobre os respectivos trabalhos, se querem dizer mais alguma coisa. O nosso público também abre novamente espaço para intervenções finais que queiram realizar. Se não houver, ao almoço. Vamos aproveitar agora ali os nossos doces e salgados, porque a hora já conduz a isso. Ok, muito obrigada a todas pela vossa participação aqui hoje. E eu daria por